O que o livro de Apocalipse quer nos dizer? Existe algo de importante no livro de Apocalipse, a qual nós não descobrimos? Qual segredo o Apocalipse quer nos revelar? É isso e muito mais que vamos saber daqui a pouco. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fatos Curiosos da Bíblia. Essa semana teremos apenas um vídeo e vamos falar sobre esse assunto de uma maneira bem compreensível. Mas antes, ajuda o nosso canal, dá o seu like, se inscreve aqui embaixo, compartilha e ativa o sininho para receber as notificações. Vamos direto ao assunto após a vinheta. Com certeza o livro de Apocalipse é um livro de muitos mistérios. Não restam dúvidas de que esse livro possui segredos que, se revelados, podem chocar muitos. O ponto central da discussão desse livro foi descoberto. É bem importante lembrar de que, para entender os livros da Bíblia, é crucial entender o contexto histórico-cultural, os gêneros literários, a linguagem gramatical e muito mais. Ao escrever, os judeus utilizavam de alguns meios didáticos para esconder suas mensagens ou facilitar a compreensão delas, como chaves cruzadas, quiasmos, paralelismos e muito mais. Observe só essa imagem, onde no livro de Apocalipse podemos ver que entre a introdução e a conclusão existem ligações entre os capítulos. No centro, podemos ver a ligação entre o dragão e a mulher, mas o foco primordial e central de Apocalipse é o conflito cósmico entre Miguel, o arcanjo, e Satanás. Talvez aqui tenhamos encontrado o que João queria nos dizer. Esse conflito cósmico revela o mistério de Deus para a humanidade. O apóstolo Paulo fala nisso. No final do vídeo eu vou explicar que mistério é esse, mas antes é preciso entender alguns pontos. O arcanjo Miguel é nomeado como o príncipe dos exércitos do Senhor. Arcanjo significa o maior de todos os anjos, ou seja, o maior de todos os mensageiros, porque anjo significa mensageiro. Então, o maior de todos os mensageiros de Deus, que ao iniciar o Evangelho, João chama Jesus de a Palavra de Deus, sendo Cristo responsável por vir trazer a própria Palavra de Deus ao homem. No livro de Apocalipse, você percebe que o anjo chegou a João e João se prostou para adorá-lo. Porém, o anjo não aceitou a adoração, porque anjos não são para ser adorados. Mas veja essa aparição de Miguel, o príncipe dos exércitos do Senhor. E estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e viu. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na sua mão uma espada desembainhada. Chegou-se Josué a ele e perguntou: És tu um dos nossos inimigos? Respondeu o homem: Não, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostou em terra e adorou, dizendo: O que diz meu senhor ao seu servo? E respondeu o príncipe do exército do Senhor: Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que estás é santo. Você percebe que esse anjo recebeu a adoração e aceitou a adoração, que falou a mesma coisa que Deus falou a Moisés na sarça ardente, pedindo para Moisés tirar a sandália dos pés, porque estava na sua presença. Esse anjo, o príncipe dos exércitos do Senhor, é Miguel, e seu nome significa ninguém é como Deus. Vale salientar que Cristo só recebeu o nome de Jesus quando ele veio à Terra. Mas antes, no Antigo Testamento, ele era apenas o anjo do Senhor, ou quando vinha guerrear, era chamado Miguel. Quando a Bíblia se refere a Deus como o Senhor dos Exércitos, pode ser lido de o chefe dos exércitos. Então, nesse caso, este homem era a pessoa de Jesus, indo à frente para guerrear por Josué, porque ele é o chefe dos exércitos do Senhor. E mais à frente nós vamos ver versos que comprovam isso. No livro de Atos 5:31 está escrito que Deus elevou Cristo ao status de príncipe e salvador.
Jesus disse que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. No livro de Daniel 12, verso 1, fala que Miguel é o grande príncipe e defensor do seu povo. Em 1 aos Tessalonicenses 4,16, Cristo retorna com voz de arcanjo. Não existe dois arcanjos, porque arcanjo significa o maior dos anjos. Cristo não é anjo no sentido da palavra etimológica. Anjo é mensageiro e Cristo é a palavra de Deus, a mensagem de Deus. No livro seguinte, de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, está escrito que Jesus vai vir e vai destruir o anticristo com o sopro da sua vinda. E que Jesus também virá com os anjos do seu poder. Jesus se apresenta em Apocalipse 2, verso 12, como aquele que tem a espada desembainhada de 2 gumes. Cristo que lidera os exércitos do céu. É Ele quem guerreia para defender o seu povo. Cristo é o príncipe, como está escrito em Atos 5,31. Deus o elevou a príncipe. Em Mateus 26, Jesus se coloca na condição de general, quando diz que seu pai poderia lhe enviar até 12 legiões de anjos para o ajudá-lo se ele quisesse. Muitos negam isso porque Judas, capítulo 1, verso 9, Miguel luta contra Satanás em prol do corpo de Moisés. E Miguel diz que o Senhor te repreenda, mas nós devemos lembrar de uma coisa. Jesus, ao ressuscitar Lázaro, agradeceu a Deus porque Deus permitiu que ele ressuscitasse. Quando Jesus orou no Getsêmani, ele pediu ao Pai para afastar dele esse cálice, mas que não fosse feita a sua vontade, mas a vontade do Pai. Está escrito, Deus o amou porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O fato de Miguel dizer, o Senhor te repreenda, não quer dizer que Miguel não seja Jesus, por não ter tal autoridade, mas que Jesus também teme a Deus. Ele disse a Maria Madalena que voltaria para o seu Deus e para o meu Deus, porque Deus Pai é Deus até de Jesus. O próprio Jesus disse, porque o Pai é maior do que eu. Essa batalha ocorreu quando Jesus morreu na cruz, porque até então o diabo era acusador do povo de Deus. Mas quando Jesus se sacrificou por nós, o diabo perdeu o poder de acusar o povo de Deus, porque Jesus pagou a nossa dívida. Foi aí que Satanás foi expulso do céu, porque Satanás estava a acusar o povo de Deus. Como diz o livro de Jó, que ele foi se apresentar a Deus e acusou a Jó. Mas após a morte de Cristo, Satanás perdeu completamente a sua legalidade sobre a raça humana. Muitos teólogos concordam com essa posição. Dentre eles estão Matthew Henry, João Calvino, Armínio, Spurgeon, John Wesley, Jonathan Edwards e muitos outros. Quando Cristo morreu, Jesus lutou contra Satanás e o derrubou dos céus. E a partir daí, ele não pôde mais acusar o povo de Deus. Confira comigo o texto de Apocalipse 12, a partir do verso 7. E houve batalha nos céus, e Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Foi tirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusavam de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Com isso, podemos ver que Jesus lutou com os anjos após a sua morte, porque o seu sangue venceu. E a partir daí, o evangelho foi pregado a todas as nações, e o diabo não pôde mais acusar os santos do Altíssimo. Mas o mistério se cumpre com a última trombeta do Apocalipse. Observe nesse quadro como as taças e as trombetas estão interligadas. E elas também estão interligadas com Mateus 24, os eventos a qual Jesus cita que se sucederão ao fim dos tempos. Essa ligação mostra
que esses eventos, apesar de estarem distantes nos textos de Apocalipse, são os mesmos eventos. Agora vejamos qual é o mistério que deve ser revelado. No livro de Amós, capítulo 3, verso 7, o Senhor diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Paulo vai contar que mistério é esse. Segundo aos Coríntios 15, versos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, em um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Em Apocalipse 10, 7 diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta de Deus, cumprir-se-á então o mistério que Deus tinha para revelar aos seus servos os profetas. Paulo ia falar o mistério, e ele falou do arrebatamento. Apocalipse vai falar do mistério, que será na sétima trombeta. Paulo diz que é na última, e o Apocalipse diz que é a sétima, que também é a última. Então, o que é que acontece na última trombeta? Paulo diz que é o arrebatamento. E Apocalipse completa, no capítulo 11, verso 15, diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes no céu dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A batalha cósmica entre Miguel e Satanás é a luta entre Jesus e o diabo. Ele venceu, liberou o evangelho pelo mundo, e o mistério que o Senhor prometeu, Paulo cita na sétima trombeta, onde os mortos ressurgirão e serão arrebatados nos ares. E a sétima trombeta de Apocalipse, que também é a última trombeta de Paulo, fala que esse é o evento a qual Jesus volta, destrói o anticristo com o sopro da sua vinda e recupera todos os reinos do mundo. Ou seja, é o mesmo evento. Isso mostra que o arrebatamento ocorrerá depois da tribulação. O próprio Jesus confirma isso. Leia Mateus 24, do 29 ao 31. Cristo Jesus é o anjo do Senhor, antes de aparecer na terra e receber o nome Jesus. Mas quando ele se levanta do trono e pega a espada, ele assume a liderança dos exércitos do Senhor, porque ele é o Senhor dos exércitos, ou seja, o chefe dos exércitos do Senhor. Jesus é Miguel. O Senhor possui vários nomes. O próprio livro de Apocalipse fala que nos céus Cristo terá um outro nome, não mais esse da terra. A sua e a minha salvação estava em jogo. E só dependia de uma coisa: a batalha entre Miguel e a antiga serpente. Essa batalha acontece no versículo 7 de Apocalipse 12. João aponta para ela e Paulo fala que no meio desse mistério nos foi garantido a incorruptibilidade eterna. Esse é só mais um vídeo dessa série apocalíptica que estamos fazendo aqui no canal. E em breve falaremos mais sobre esse assunto e alguns outros. Meditem nesses versos, pensem bastante e em breve nos veremos nos próximos vídeos.